Então bora lá pessoal, o professor Jonathan aqui, estamos na continuação da nossa disciplina de resistência dos materiais. Hoje a gente vai entrar no assunto de tensões, mais especificamente sobre tensão normal. A gente vai definir o conceito e vai fazer bastante aplicações, bora pro vídeo. Primeira coisa, fazer a definição conceitual, né? O que é uma tensão normal? Vou definir primeiro e depois a gente conversa sobre. Vamos lá. A intensidade da força que age perpendicularmente. O que é perpendicular? Fazer 90 graus a uma área é definida como tensão normal. Então vamos olhar aqui, ó. A gente tem dois corpos aqui, né, cilíndricos, e eu tenho, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, ó, uma força F que está atuando nessa área cinza, né? Essa força ela faz 90 graus aqui, né, com a área. Ela é perpendicular. Na matemática, pessoal, a gente falar que uma coisa é perpendicular à outra, um sinônimo disso, é a gente falar que essa força é normal. Ser normal é fazer 90 graus também, é igual perpendicular. Então, por isso que essa tensão se chama tensão normal. É uma força que age perpendicularmente, ela é normal à área, faz 90 graus. Então, se eu tiver uma força que age perpendicular a uma área, eu posso fazer o quociente dessa força aplicada numa área e chamar isso de tensão. Então essa tensão vai ser uma força sobre a área, vocês vão ver que é a mesma fórmula de pressão, né? Só que aqui no contexto de resistência dos materiais, em vez de ficar chamando de pressão, a gente chama de tensão. Então uma força aplicada numa área é uma tensão. Se essa força fizer 90 graus, essa é uma tensão normal. Nesse primeiro caso, essa força comprimiria o corpo, né? Por quê? Porque a força está apertando o corpo aqui para baixo. A força está para baixo, vai comprimir, né, essa área que está aqui. No segundo caso, eu tenho uma força de tração. Ou seja, a força está saindo da área, mas também fazendo 90 graus. Essa força ia esticar, né, esse corpo aqui. Como que vai ficar a fórmula? Tensão normal, a gente vai usar essa letra grega aqui chamada sigma. Ela é a nossa tensão normal, é a força atuante sobre a área, mas essa força tem que ser normal, é uma força que faz 90 graus. A unidade de medida de força é Newton. A área vai ser medida em metro quadrado, e aí esse Newton por metro quadrado dá origem a Pascal. Então Pascal, pessoal, vai ser a unidade de medida de tensão normal. Então é relativamente simples. Qual que é a ideia? Eu tenho uma força, essa força ela está aplicada numa área, ela está distribuída nessa área, eu vou chamar isso de tensão. O que muda, pessoal, desses outros exercícios que a gente vem fazendo aí, desde as disciplinas de física, etc. Agora, como a gente está levando em consideração a área, a gente também vai levar em consideração as dimensões do corpo. Porque quanto maior essa área, essa força vai estar distribuída numa área maior, ou seja, o corpo consegue receber mais carga se ele tiver uma área maior, porque a força se distribui. Então, em vez da gente só preocupar com a força aplicada, o tamanho do corpo vai influenciar porque essa força vai estar distribuída. Então, o tanto que ele aguenta mais ou a menos vai influenciar. E aí é que é o interessante, a gente está falando de engenharia, então a gente não pode simplesmente sempre fazer corpos muito grandes, muito largos, com grandes áreas, porque eu tenho um gasto financeiro maior para construir, um gasto de material. Então, a gente quer fazer as coisas mais resistentes possíveis dentro de um orçamento, que também não gaste muito material. Por isso que a gente precisa aprender a fazer os cálculos da maneira que a gente vai fazer aqui na disciplina. Eu vou saber a máxima carga que eu consigo colocar e eu vou dimensionar o corpo para aguentar essa carga, né? Esse tipo de discussão a gente sempre vai estar falando aqui na disciplina. Vamos fazer um exercício com números, né, para a gente ilustrar. Então, ó, exercício 1. Calcule a tensão normal sobre esse cilindro, ele tem raio 3 centímetros e a força vale 9 kN. Lembrando que quilo vale 1000 ou 10 a terceira. Depois, na letra B, o que vai acontecer se a gente dobrar o raio? Qual que é a nova tensão? Então, vamos fazer primeiro aí, letra A. Tensão normal é a força sobre a área. Essa força aqui é uma força perpendicular, né? Faz 90 graus. A força vale 9.000, que é aquele 9 kN. E aí, essa área é uma área de círculo. A área de círculo, pessoal, é π vezes o raio ao quadrado. Então, o π está aqui e aqui está o raio ao quadrado. Outra coisa é,
essa área tem que ser em metro quadrado. Então, se esse raio aqui está em centímetro, eu tenho que passar para metro. Então, eu pego esse 3, como é 100 centímetro, eu divido por 100, ele vira metro. Então, fica 0,03 ao quadrado. Resolvendo a parte de baixo, se eu digitar na calculadora científica aí, por exemplo, ele vai me dar esse número aqui, ó, 2,8274 vezes 10 a menos 3. Essa é a área. Dividindo de cima aqui pelo de baixo, coloquei como o de baixo está em potência, pessoal. Uma das coisas que meus alunos costumam errar é porque fazer conta com potências de 10 sem organizar tudo no parênteses. Então, a gente tem que pensar que todo esse número aqui de baixo, ó, daqui até aqui, é um número só, é um bloco. É alguma coisa vezes uma potência de 10, mas tudo isso é um número só. Então, a gente põe dentro do parênteses para evitar erro na hora de fazer a conta na calculadora. Dividindo de cima pelo de baixo vai dar esse númerozão aqui, ó. Isso aqui vai ser, ó, 3.183.000 e uns quebrados. E aí eu posso escrever isso de outras formas. Se eu escrever assim, tá certo, mas normalmente em engenharia a gente usa a notação científica, né? A gente coloca isso aqui em função de 10, por exemplo. Então, se eu andar essa vírgula aqui 6 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 3,183, arredondando. Como eu andei 6 casas, eu faço vezes 10 a sexta. Então, notem que eu diminui o número de 3 milhões para 3, só que aí eu compenso essa diminuição fazendo uma potência positiva, né? Que aumenta o número. Então, esses dois números aqui são iguais. Outra coisa também que é comum é, sempre que é 10 a sexta, eu posso trocar um 10 a sexta e escrever mega. Mega, que esse M maiúsculo, significa 10 a sexta. Mesma coisa lá no enunciado, ó, não tinha 1 quilo, que era 10 a terceira? Aqui a gente tem um mega, que é 10 a sexta. Normalmente, pessoal, no contexto da engenharia, as ordens de grandeza estão mais ou menos ali em mega. Então, o megapascal é uma unidade muito comum nessa parte de engenharia de resistência dos materiais. Por isso que diversas vezes as respostas vão estar em megapascal. A gente vai ter que acostumar a usar isso porque normalmente vão estar nessa ordem de grandeza os valores das resistências. Vamos fazer a letra B. A gente vai dobrar o raio. Então, em vez de 3 centímetros, a gente vai fazer 6 centímetros. E aí, no final, a gente discute as respostas. Então, de novo, a tensão é força sobre a área, só que agora eu vou fazer para 6 centímetros a conta. Resolvendo a parte de baixo da área, vai dar esse número aqui. Todos esses valores, pessoal, vão fazendo na calculadora de vocês, tentem chegar nos mesmos valores que eu. E aí vai dar esse valor aqui, ó, 795.774. Se eu quiser fazer notação científica, ó, vou mandar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7,9 vezes 10 a quinta. E aí, se eu quiser escrever em megapascal, eu tenho que fazer isso aqui virar 10 a sexta. Eu tenho que andar a vírgula mais uma casa. Isso aqui daria 0,796 megapascal. Vamos comparar esses valores aqui, ó. Quando eu dobrei o raio, notem que a tensão diminuiu. Então, a força, pessoal, sempre era a mesma, sempre era 9.000. Só que agora eu tinha um corpo que tinha 3 centímetros de raio e eu fiz um corpo mais largo, ou seja, essa força estava distribuída numa área maior. Então, se eu tenho mais área para distribuir a força, a tensão que está apertando aquele corpo, né, que é uma força de compressão, né, dá para perceber pelo desenho, diminui, o corpo vai ser menos comprimido porque está distribuindo mais esse valor da tensão. Se eu fizer a razão entre elas, dividir uma tensão pela outra, vai dar 4 vezes maior, né? Então, diminuiu 4 vezes a tensão se eu dobrar o raio. Isso é certinho, pessoal. Se eu lembrar que o raio eu fiz vezes 2, né? Eu dobrei o raio. E na fórmula da área πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. Se eu fizer o dobro do raio, que é 2 ao quadrado, dá 4. Que é certinho o número de vezes, né? Que um ficou maior que o outro. Então, quando eu dobro o raio de uma construção circular, aí, né? Cilíndrica, eu faço a tensão cair 4 vezes por diminuir o raio, né? Ou aumentar o raio. É uma proporção de 4 vezes. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Esse pilar está recebendo uma carga de 100.000 newtons. Agora a gente quer dimensionar qual é o raio mínimo que esse pilar pode ter para que a tensão não ultrapasse 30 megapascal. Então, normalmente é assim. Eu sei que esse corpo só aguenta 30 megapascal. Ou eu quero que no máximo atinja 30 mega. Porque a partir de 30 mega de tensão, eu vou ter uma queda de segurança, né? Ele já vai começar a querer se romper. Então, eu sei que eu tenho uma força de 100.000 aplicada.
eu quero que esse corpo, esse pilar, só atinja até 30 MeV, eu quero saber que raio que eu vou fazer meu pilar para que não ultrapasse 30 MeV. É um exercício de dimensionamento, eu quero dimensionar o tamanho do meu pilar para que ele fique certinho na resistência que eu quero. Então vamos lá, ó. Tensão é força sobre área, a área como é circular nesse problema, PR ao quadrado. Então, a força que vai estar aplicando ali, né, é de 100 mil e a tensão normal é 30 MeV. Quem que a gente quer descobrir é o raio, a gente vai ter que isolar esse raio aqui nessa relação. Então eu vou passar o R quadrado para lá e essa tensão eu passo dividindo, né, como se fosse multiplicação cruzada aqui, ó. O R passa para lá multiplicando e a tensão normal vem dividindo. Como aqui está R quadrado, a gente só quer o R, esse quadrado passa para lá como raiz. Então notem que aqui, ó, vocês que já estão, quem está anotando no caderno aí o que vocês estão estudando, eu tenho uma raiz de força dividido por π vezes a tensão normal. Então essa aqui é uma fórmula de dimensionar raio para pilares circulares, né? Baseado na força que vai estar aplicada e na tensão que ele aguenta. Aplicando valores agora, ó, coloquei 100 mil em cima, no lugar da tensão eu coloquei 30 vezes 10 a sexta. E aí, ó, resolvendo embaixo, se eu fizer π vezes 30, vai dar esse número vezes 10 a sexta, e em cima está 100 mil. A gente tem que resolver dentro da raiz e tirar a raiz só no final. Resolvendo, pegando de cima e dividindo pelo de baixo, vai dar esse número aqui, ó, 0,00106. Tirando essa raiz, vai dar 0,0326 metros, ou se eu quiser em centímetros, o exercício não pediu, tá? Mas, ó, se eu quiser passar isso aqui, daria um pilar de 3,26 centímetros de raio. Esse teria que ser o raio do pilar para que atendesse, né, o projeto que foi pedido aí no enunciado. Vamos lá, esse exercício aqui, ó, é de treliças. Nossa aula passada foi sobre treliças e aí agora a gente vai fazer treliças no contexto de tensões. Então, para a estrutura apresentada, calcule as tensões nas barras, sabendo que as barras são circulares e foi dado o diâmetro, 20 milímetros de diâmetro. Considere que o P, que é a carga que está puxando a treliça ali para baixo, vale 6 mil. Então a gente tem que resolver a treliça, conhecer as forças que estão em cada barra. Então eu tenho uma barra de B para C aqui e uma barra de A para C. E aí que eu vou calcular a tensão depois que eu resolver a treliça. Então vamos lá, ó. Eu tenho de C para A, eu tenho uma força, FCA. Reforçando também, ó, quem quiser, vou deixar indicado aqui a aula de treliças para quem não assistiu, foi a aula anterior a essa. Como o FCA está na diagonal, eu posso decompor ele em FCAY e FCAX. E eu tenho uma força de F de B para C. Resolvendo isso aqui eu já consigo saber, porque daí eu consigo saber a força que está nessa aqui, fazendo o BC e o CAX, e consigo saber a força que está nessa aqui, resolvendo esse CA. Aí a gente nem precisa resolver o nó A para conhecer, né, tudo que tem aí. Eu preciso saber a área das barras, né, para conseguir resolver as tensões. Então, se o diâmetro é 20 milímetros, o raio é 10 milímetros. 10 milímetros para passar para metro, eu pego 10 milímetros, como é 1000 milímetros, divido por 1000. Então eu vou ter um raio de 0,01 metro. Jogo na fórmula da área, porque o exercício falou que a barra é circular, né? Vou aplicar o valor e eu vou ter esse valor de área aqui. Quando a gente for calcular as tensões, a gente vai usar essa área aí para resolver. Se eu quiser escrever em notação científica, posso usar assim também. Vamos lá. Preciso saber quanto vale esse θ para resolver. Esse θ, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar esse triângulo que está aqui, ó, esse triângulo que está aqui, que eu estou destacando, oposto a esse θ eu tenho 1,5, adjacente a esse θ tem 2. Oposto por adjacente, pessoal, é a relação da tangente. Então, tangente desse ângulo é 1,5 por 2. Como a gente precisa saber esse valor de θ para decompor, eu vou pegar esse tangente e vou passar para o lado de lá como uma função inversa da tangente, que é o arco tangente. Então esse θ é o arco tangente de 1,5 por 2, que dá 0,75. Arco tangente na calculadora científica, pessoal, vocês vão apertar Shift e aí aperta o botão da tangente que ele faz essa função inversa, né, esse arco tangente aí. E aí vai me dar um ângulo de 36,87 graus. Vamos começar a resolver os nós agora. Vamos começar pelo esse nó C, que tem essa força ali de 6.000 para baixo. Então, ó, o que eu tenho aqui na vertical? Ó, eu tenho P para baixo e CAY para cima.
Esse FCAY, ele é um cateto oposto desse θ, né? Ó, o CAX aqui tá aqui, ele é adjacente, e o CAY tá aqui, ó. Eu posso fazer o FCAY aqui, ó, só puxar ele para cá um pouquinho para a esquerda, ó. Ele vai fechar o triângulo aqui, ó. Então ele é oposto. Quando é oposto na decomposição, a gente usa seno. Passo o seno dividindo, eu vou pegar o P que foi dado, que é 6.000, dividido por seno, eu vou saber que eu tenho uma força ali em CA de 10.000 newtons. Então eu já tenho a força que está aplicada nessa barra aqui, ó, da treliça. Fazendo agora esse nó C lá para X, para descobrir ali o BC ou o CAX, ó. Como eu tenho o BC para a direita e o CAX para a esquerda, eu tenho que fazer um menos o outro e igualar a zero. Passo o CAX para lá, positivo. O CAX ele é o cateto adjacente do θ, então a gente faz com cosseno. Como eu já calculei CA aqui em cima, né, eu aplico aqui, ó, vezes cosseno vai dar 8.000. Então, eu tenho a força do BC, de B para C vale 8.000, de C para A vale 10.000. Como agora a gente conhece as forças, a gente consegue fazer as tensões. Então, ó, vamos fazer na barra BC, é a força BC sobre a área. A área a gente calculou lá no comecinho do exercício. Então, fazendo 8.000 do BC dividido pela área, vai dar esse valor aqui de tensão, ó. Vai dar 2,54 megapascal, 25,47 megapascal. Fazendo de A para C, vou pegar o AC que é 10.000, vou dividir pela área. Isso aqui vai dar esse valor, que em megapascal vai dar 31,83 megapascal. Então, olha que interessante, depois que eu sei as tensões que cada barra aguenta, eu consigo daí saber qual metal que eu preciso comprar. Quando a gente for lá na loja de treliça, na loja de vender barra de metal, eu vou precisar comprar barras para construir minha treliça de algum metal que aguente pelo menos esses valores aqui. Esses são os valores que estão aplicados lá. Então, como a gente está falando de resistência dos materiais, eu preciso saber a carga que está no material para daí eu calcular as tensões e saber se o material aguenta ou não. Então a gente resolve essas contas para saber a carga que está sendo exigida pelo material. E aí a gente consegue comprar certinho o material que precisar. Vamos fazer esse exercício 3. Ó, eu tenho uma luminária de 80 kg, ela é suportada por duas hastes. Uma haste AB, de A para B, e BC. E aí a gente quer, primeira coisa, letra A, determinar as forças que estão atuantes. Aqui, ó, de A para B eu tenho 60 graus, já foi dado o ângulo, né? Só que de B para C não. Só que ele deu essa proporção aqui, ó. 5, 4 e 3. Como se fosse assim, ó, o 5 é uma hipotenusa, o 4 e o 3 são catetos. A gente pode, por trigonometria, descobrir. Então, ó, se eu desenhar ali um triângulo, né? E falar que ele tem exatamente esses 5, o 4 e o 3, e eu quero descobrir aquele valor do θ, a gente pode montar assim, ó. Θ é tangente de cateto oposto, que é o 3, pela cateto adjacente, que é o 4. E aí eu peço tangente como arco tangente, que é a função inversa, e aí isso aqui vai me dar 36,87. Então esse é o ângulo dessa inclinação que está bem aqui, ó. Bem aqui vale 36,87. E aí, ó, para resolver, como a gente tem forças ali atuando, né, a gente precisa fazer um desenho, um diagrama de forças para a gente interpretar. Esse quadradinho verde aí é a luminária. Para baixo ali, né, essa luminária tem um peso. Esse peso ela tem uma massa de 80 kg. Se eu fizer vezes a gravidade, eu vou ter o valor do peso. Eu vou colocar de A para B ali, ó, um vetor vermelho, FBA. De B para C eu coloquei esse vetor azul, BC. E aí a gente precisa fazer a decomposição. Então, esse BA e esse BC, eles vão ter uma componente vertical aqui para cima e componentes horizontais aqui, né, no eixo X. Então, eu vou ter um BAY, BAX, um BCY e um BCX. E os ângulos ali que a gente já conhece. Então, as componentes horizontais aqui, né, vai ser cosseno, e o BAY e o BCY são verticais, né? Eles podem fechar o triângulo aqui, ó, e aqui. Então, eles são catetos opostos. Então, as componentes verticais vão ser seno e as horizontais vão ser cosseno. Então, vamos lá. Fazendo o peso. Esse peso aqui, ó, é a massa de 80 vezes a gravidade, 784 newtons. Calculando as componentes, ó, o BCX é a força BC vezes cosseno. Então, vai ser o BCY vai ser BC vezes seno.
O BAX é FBA vezes cosseno. O BA, como ele está aqui para a esquerda, né, ele é cosseno de 60. E BAY é FBA seno de 60. Então, os que são BA, a gente usa ângulo de 60. Os que são BC, a gente usa aqui o ângulo de 36. Então, escrevemos aqui, ó, todas as decomposições, né, de cada uma das forças. Aí depois fica mais fácil na hora da gente aplicar. Então, tudo isso aqui sai dessa componente de forças. É importante que aqui na disciplina de resistência dos materiais vocês já saibam, né, decompor. Então, vou deixar indicado para vocês uma aula só de decomposição de vetores para vocês aprenderem aí a fazer isso certinho. Então vamos lá, vamos resolver para o eixo X primeiro. Vamos montar as equações de força. Em X eu tenho BAX para a esquerda, BCX para a direita. Então eu escrevi aqui, ó, uma menos a outra, porque eles têm sentidos opostos. E igualei a zero, porque eu não posso ter resultante de forças. Então as duas têm que ser iguais. Passo o BAX para lá e substituo aqui, ó, pelos valores, né, da decomposição. Então eu vou ficar com duas incógnitas aqui, né, o BC e o BA, que a gente não sabe ainda. Cosseno de 36,87 é 0,8, cosseno de 60 é 0,5. Se eu passo esse 0,8 dividindo, fica 0,5 por 0,8. Então a gente descobre que a força BC ela vai ser 0,625 do valor de FBA. Mas, de novo, continuamos com duas incógnitas aqui, ó, que a gente não consegue resolver agora. Vamos ver em Y. Para Y eu tenho BAY para cima, BCY para cima e peso para baixo. Está tudo aqui desenhado nesse diagrama de forças aqui da esquerda. BCY são as componentes verticais, né? Aqui na decomposição a gente viu que vai ser as duas de seno ali, né? Então vai ficar FBC seno de 36, FBA seno de 60. E aí, esse menos P eu passei para o outro lado positivo aqui, ó, 784. Aí, ó, como a gente continua com duas incógnitas, BC e BA, eu vou trocar o FBC aqui, ó, por essa relação que a gente fez aqui em cima da de X, ó. Vou trocar esse 0,625BA aqui, ó, pelo FBC. Então ficou aqui, ó, 0,625BA. O seno eu repeti, esse aqui também eu repeti, então agora a nossa equação fica só em função do BA, ó. Agora a gente consegue resolver porque só tem uma incógnita. Se eu fizer 0,6 aqui vezes seno dá esse número, FBA seno de 60, o seno de 60 dá esse número, 784 eu repeti. Somando aqui os dois BAs vai dar esse número, e eu vou passar esse 1,2 dividindo. Então a gente descobre que a força BA vale 631,75. Resolvendo lá para o BC, FBC é essa daqui que a gente já tinha montado, e agora eu sei o valor do BA, é só aplicar lá. Então a gente vai também chegar no FBC. E aí resolvemos, né, os valores das forças que vão estar em cada haste. Na haste BA eu vou ter esse número, na força BC esse número aqui. Agora na letra B, a gente deu um diâmetro para o AB, 10 milímetros, e um diâmetro para o BC, 8 milímetros. E a gente quer a tensão. Então já achamos as forças aqui, ó, que está no slide anterior. Fazendo as áreas. Se AB tem diâmetro 10 milímetros, o raio vai ser metade, e aí 5 milímetros, dividido por 1000, 0,05. E o BC, se o diâmetro é 8, o raio é 4 milímetros, dividido por 1000 para passar para metro, 0,04. Então, área BA é o π vezes o raio BA ao quadrado. Então, eu substituo aqui o BA por 0,05, resolvendo vai dar esse número aí de área, metros quadrados. Usando em notação científica, é 7,8539 vezes 10 a menos 5 metro quadrado. Agora vamos fazer o BC, eu vou usar o raio BC. O raio BC está ali, 0,004 ao quadrado, vai dar esse número aqui, em notação científica dá esse número aqui. É importante que vocês pausem o vídeo, peguem a calculadora e calculem esses números, pessoal. A maioria dos meus alunos sabe resolver, mas erra por bobeira de calculadora. Vamos lá, calculando as tensões então. Tensão é força sobre área. Então a tensão na haste BA tem que ser a força BA sobre a área BA. Força BA a gente calculou no slide anterior, 631, e a área BA é essa área que a gente acabou de fazer ali, ó. Tá aqui esse número, eu joguei aqui. Resolvendo vai dar esse valor de tensão. Passando para mega, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,043 megapascal. Fazendo BC, tem que ser força BC, área BC. Força BC, 394, a gente calculou no slide anterior, e a área também está aqui, ó, esse número veio para cá.
Resolvendo, vai dar esse número aqui. Se passar para a notação científica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,96 megapascal de tensão. Então agora eu sei a tensão de B para A, a tensão de B para C. A partir do momento que você sabe a tensão, você consegue dimensionar sua peça, você sabe comprar a peça certinha que você precisa usar para ter esse valor ali de exigência de carga, né, de resistência. Então você vai comprar um material que aguente, né, essas cargas aqui que foram calculadas. Um exercício de tarefa. Agora vamos fazer com um pilar quadrado. Está recebendo uma carga de 300 kN. A gente quer a área mínima que ela deverá ter para que essa tensão não ultrapasse 60 MB. Foi dada a força, foi dada a tensão, a gente quer a área. Resolvam, deixem nos comentários, depois eu venho aí conversar com vocês e tirar dúvidas. E é isso, parabéns para quem conseguiu chegar até o final dessa aula. Hoje aprendemos, né, a tensão normal, a mexer com áreas, dimensionamento, aplicamos em treliças, em pilares. Na próxima aula a gente vai falar de tensão de cisalhamento. Se vocês gostaram aí do vídeo, se inscrevam, curtam o canal e até a próxima. Valeu!